35% e 10% de um outro grupo que o próprio Dedé compõe essa situação. Enfim, então o Vasco está vendendo por 14 milhões e ainda quer alguns jogadores do Cruzeiro nessa negociação. E aí, é o que eu pergunto ao torcedor do Vasco que está em casa, se ele fica satisfeito com essa lista aqui, por exemplo. O atacante que poderia compor essa negociação, o Wellington Paulista. Está na Inglaterra ele, Está no West Ham, né? No West Ham. O meia Alisson, de 19 anos, Alisson também seria envolvido. Bom, por nome por nome. O Wellington Paulista é um bom nome. É um bom nome. É um bom nome. Sabe fazer gol, informa, é bom jogador. Quem é melhor do que ele nesse time do Vasco? Se jogasse o Tenório, seria melhor. Né? Se jogasse o Tenório. Aliás, falando em atacante, o Leonardo está liberado essa semana para preparação física. Quem sabe tem uma sequência também que pode ser uma opção. O meia Alisson, de 19 anos, e o lateral esquerdo, Diego Renan. É bom jogador também, já foi titular durante muito tempo. Que está emprestado ao Cruzeiro. E após o Campeonato Mineiro, o Vasco teria direito a mais um jogador, que poderia ser o Everton Ribeiro. Esse sim. Poderia ser o Everton Ribeiro. Fábio, eu acho que o que vier de jogador para a torcida do Vasco nesse momento vai ser lucro. O Vasco está visando apenas a grana nessa transação com o Dedé. 14 milhões de reais, é isso que o Vasco leva? Com 14 milhões de reais, vai colocar a folha salarial em dia e vai sobrar pouco. Porque você tem 3 folhas praticamente em atraso, fora direitos de imagem. E aí eu pergunto o seguinte, com esses reforços, mas a folha está em dia. Quando eu vim aqui na semana passada, a gente falou isso, está empurrando com a barriga, porque daqui a 3 meses, de novo vai ter um problema. E não tem mais o Dedé para vender. Quem é o novo Dedé? Poderia ser o Bernardo. Se machucou, 6 meses fora. Vai operar o joelho, né? Não é moeda de troca. Não é moeda de troca. Uma solução paliativa. É para questão de tempo. O que vai fazer o Vasco para a sequência? Tem que arrumar um bom patrocinador, tem que começar a ganhar, tem que começar a pensar no futuro. Mas eu tenho a impressão de que o Vasco ficou numa sinuca de bico e não tinha alternativa. Tinha que vender o Dedé, é o único produto que ele tem hoje vendável. Ainda bem que o Dedé não tem dá um bom dinheiro. País, indo pro Cruzeiro. E não escolheu nenhum mundo russo aí para escolher, né? Ele teve uma visão, aliás, o Magrão, o empresário dele, ex-atacante do Palmeiras, disse aqui que esse é um planejamento de carreira dele. Ele não quer ficar escondido, visa a seleção brasileira, Copa do Mundo. Corretíssimo. Eu confesso que eu pensei que o Dedé fosse para o Corinthians. Mas o Corinthians não tem dinheiro agora. Cadê o dinheiro do Corinthians? Não tem dinheiro. Para contratar um zagueiro, mais um? Não tem dinheiro. Tá cheio de zagueiro lá, vai contratar mais um 14. Tem o Gil e o Paulo André que estão bem, tem o Chicão. Os dirigentes, quando falam que dinheiro, eles não colocariam do jeito nenhum. Mas o Dedé, se eles fizessem, trariam por conta dele. Porque eles já investiram no Gil. O investimento para zagueiro foi no Gil. Que, aliás, está jogando muito bem. Então, trouxe o Pato, trouxe o Renato Augusto. E aí o Vasco queria o Sheik, queria o Douglas. É claro. O Corinthians tem a melhor defesa da Libertadores, levou só 2 gols. Ou seja, a defesa não é problema. De novo, né? De novo. Que é um esquema do Tite. Agora, pro Cruzeiro... O Corinthians está querendo dinheiro para acabar a obra do Itaquerão. Agora, falando do Cruzeiro e do Dedé, o que significa pro Cruzeiro a chegada do Dedé? Cruzeiro que está na Copa do Brasil... e está enfrentando a equipe do CSA nessa primeira já é um time interessante, né? Inclusive o zagueiro Léo aí que está bem novamente, vai completar 100 jogos com a camisa do Cruzeiro, etc. Contrataram um elenco novo, né? É um elenco novo, até para dar uma resposta ao Galo, né? Que desde o ano passado vem arrebentando até com esse. O Marcelo trabalhou recentemente como técnico do Vasco, conhece o futebol do Dedé. Conhece o Dedé. Já está lá o Nilton, já está o Diego Souza, jogadores que estavam com o Dedé. Vocês acham que o Cruzeiro, com esse elenco, contratou o Diego Souza, já tem lá o Borges, Dagoberto e outros jogadores. O Cruzeiro, com a chegada do Dedé, o Tinga, o Cruzeiro ele é um time que vai disputar título da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro? Vai encostar, João. Vai encostar. Você acha, Fábio? Vai. Não, o time do Cruzeiro é muito bom. Tem o Fábio, goleiro, que é um dos melhores do Brasil. Exatamente. Né? E olha só, João, vamos enganar o torcedor do Vasco, o Dedé está indo também pela grana. Ele vai faturar 400 mil reais mensais. Para um zagueiro profissionalmente para ele é melhor ir para o Cruzeiro nesse momento. Sem dúvida nenhuma. E acho que o torcedor do Vasco não vai ficar chateado porque viu no Dedé um cara que honrou a camisa do Vasco. Enquanto jogou, ficou durante um tempo, rejeitou proposta lá atrás. Até porque o Dedé, se a gente fizer um exercício na memória, o Dedé lá atrás, ele machuca o Carlos Alberto em 2010, se eu não estou enganado, tira o Carlos Alberto de uma semifinal, e o torcedor do Vasco queria, quem é esse Dedé? Que ele até então não tinha jogado, ele era apenas um elenco ali. Fez uma Libertadores em 2011, depois ele arrebentou em 2011, talvez ali tivesse sido o momento para ele ir para a Europa. Mas ele não vinha sendo muito convocado, então as participações de seleção não despertaram o mercado internacional. Perfeito. Mas é uma boa. Muito bem, portanto, a diretoria do Cruzeiro ainda não confirma a negociação, mas tudo leva a crer que Dedé será anunciado em breve como o novo zagueiro do Cruzeiro, grande contratação, e o Vasco da Gama receberá 14 milhões.